Do zero ao primeiro cliente. A verdade é que ninguém te conta. Vamos bater um papo aqui, como você sabe, sem edição, vamos conversando, vou tentar passar o máximo de conteúdo possível aqui para você e espero que você goste. Uma das coisas que eu não pedi nos outros 3 ou 4 vídeos que eu já fiz é para você curtir e para você comentar e compartilhar, isso me ajuda. O engajamento ele é muito importante para isso aqui continuar acontecendo. Então, se esse conteúdo de alguma maneira fez sentido para você, curte aí, compartilha e vamos embora. Bom, o que eu quero te contar aqui? Que a maioria dos negócios, ela quebra porque não consegue o primeiro cliente. E a culpa não é do produto. Então, às vezes você tem um bom produto, mas a culpa é do CEO, né, do dono do negócio lá que... E aí acho que vamos parar também com esse negócio de CEO. Acho que vamos fazer um parênteses aqui. Cara, se você montou um boteco, você não é CEO, você é o dono do boteco. CEO é de uma companhia grande, que você tem funcionários, que você administra esse funcionário, que você tem o teu papel bem claro, que você tem um COO, que você tem um CFO e outros C dentro da companhia, né? Se você é você que faz tudo, você não é CEO, você é dono do negócio. E então, vamos parar com essa bullshitagem, esse papo furado. Mas vamos lá. O grande problema é que as pessoas elas ficam muito preocupadas com coisas que não vão trazer um resultado no primeiro momento. Então, por exemplo, anotei algumas coisas aqui para não me perder, tá? Então, por exemplo, você está preocupado com fazer a logo, registrar o nome, o CNPJ, pintar a parede, sei lá, comprar um mouse novo, e no final do dia nada disso vai gerar mais venda. O que gera mais venda é você focar nas vendas. E para você ter mais dinheiro, você precisa vender, você precisa melhorar a sua margem. Então, a maioria dos negócios terminam e morrem por falta de vendas, porque as pessoas não estão olhando para isso. Por quais motivos isso acontece? Uma é por medo. As pessoas têm medo de vender, as pessoas têm medo de oferecer algo, ligar para o cliente, cobrar, perguntar quando vai dar resposta, tentar ajudar, tentar resolver o problema. Então, existem várias técnicas para isso, tá? Uma delas é, por exemplo, você fazer perguntas para o cliente ao longo da conversa e não fazer parecer uma pesquisa do IBGE, mas ao longo da conversa você vai soltando perguntas que você vai entendendo se aquilo que você tem a oferecer para aquele cliente faz sentido ou não. Você não é um tirador de pedido de uma varejista, que o cliente entra lá para comprar uma geladeira e você fala, você quer uma geladeira branca ou preta e quantos litros? Você quer vender algo mais complexo, né? Você quer fazer uma venda, às vezes, recorrente, que o cliente paga mensalmente. Com ticket maior, não algo de R$ 9,90. Você quer vender algo de R$ 1.500, R$ 3.000 por mês, R$ 10.000 por mês, que o cliente tem que ter recorrência. E aí falando isso para B2B, né? Então você precisa entender como você resolve esse problema. E antes de você sair cuspindo no seu cliente todas as informações que você tem, é bem importante que você entenda qual é o problema que ele tem no início. Então vou te dar um exemplo. Imagina que eu vou ligar para uma empresa e vou entender lá se a minha solução faz sentido para o departamento de logística, né? Eu tenho um software para logística, por exemplo. Então eu vou entender como esse cara resolve esse problema hoje. Então, ô João, tudo bem? Aqui é o fulano e tal, blá, 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 quebrou o gelo, né? Fez o approach com o cliente. Eu não vou sair falando que a minha solução é melhor do que a do meu concorrente, ela faz mais rápida, eu sou mais barato, ou eu tenho mais funcionalidades, nada disso. Eu vou tentar entender, João, você tem esse problema hoje? E, obviamente, eu sei que ele tem, porque todo mundo do mercado dele tem, né? Eu estudei isso. Beleza. Como que você está resolvendo hoje? Legal, João. Pô, entendi que você está resolvendo essa, mas você acha que essa é a melhor maneira? Ou você acha que existem outras maneiras de resolver isso de uma forma mais inteligente? E aí deixa o João falar... Não, cara, com certeza, se eu tivesse aqui um software que fizesse XYZ, e pô, isso ia me ajudar bastante. Ah, que bacana, João. E hoje você tem quantas pessoas para fazer isso aí, essa atividade? Tenho 5, 6 pessoas.
Bom, então, se você tivesse um software que pudesse fazer isso de uma maneira mais rápida e mais inteligente, com certeza você também estaria economizando em pessoal, podendo alocar essas pessoas para outras coisas, né? Até tarefas mais inteligentes, que precisam de um raciocínio. O que você acha? Não, pô, é isso mesmo. E aí você vai conduzindo a conversa, tá? Então você, além de saber quais perguntas fazer para o cliente, você tem que entender um pouco sobre persuasão. Como eu vou persuadir de uma maneira positiva a fazer com que o cliente entenda que a minha solução é a melhor coisa para ele, né? E não é que eu estou induzindo, né? Não deixa isso parecer pejorativo. Eu estou mostrando para ele, baseado em perguntas e respostas, que a minha solução vai atender ele, vai resolver o problema dele. Uma outra coisa que acontece muito em vendas é você então não entender de técnicas e não entender do produto. Quando você é o dono do negócio, você basicamente, né, partindo do princípio que você idealizou aquilo, você sabe o que você está vendendo. Então você sabe como conversar, como abordar um cliente, quais são as dores. Quando você começa a montar um time, nem sempre essas pessoas entendem do produto, tá? Eu vivia isso nas minhas empresas. Então você contrata lá bons vendedores, mas por falha da companhia, você não treina ele corretamente e ele não sabe o que está vendendo. Então ele conhece superficialmente, só uma camada. E quando você entra por uma conversa um pouco mais técnica e uma conversa mais aprofundada, né, que vem outras pessoas para a mesa, o vendedor se embanana. Ou ele acaba chamando o gerente, ou o coordenador, ou até mesmo o dono da empresa, né, o CEO lá para vir conversar com o potencial cliente. Então, treinar o time é algo muito importante, porque você, como vendedor ou como dono da empresa, não tem como vender algo que você não conhece. Porque numa primeira pergunta que foge do teu script, você já está de mãos atadas, você não sabe mais como resolver. Então, ir a fundo no que você está vendendo passa segurança e faz com que o cliente entenda e confie no que você está oferecendo. Então, aqui a gente está falando, né, algumas etapas. Então, são técnicas, existem várias técnicas, e eu vou mostrar algumas dessas técnicas no dia 10 agora, 10 de abril. Eu vou dar uma mentoria para algumas pessoas. É uma mentoria aberta que você pode participar, custa R$20, e esse dinheiro ele vai ser doado para o Hospital do Câncer. Então, todas as mentorias que eu tenho feitas aberta ao público, é tudo destinado à doação do Hospital do Câncer. Tem uma causa pessoal em relação a isso. A última mentoria a gente doou R$20 mil e agora essa mentoria vai ser sobre vendas, no dia 10 de abril. Se você tem interesse, dá uma olhada aí na descrição. Bom, seguindo aqui. Então, além da técnica e também do conhecimento do produto, as pessoas elas têm medo de passar a mão no telefone. Ela acha que uma landing page, um site, ou um WhatsApp, conversar por ali resolve. E eu vou te dizer que resolve para muitos produtos, né? Para produto ticket baixo, não faz nem sentido você gastar por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Não faz sentido eu ter um time comercial para vender essas mentorias de R$20, sendo que eu vou doar os R$20 para uma causa. Então, o meu time iria custar muito caro. E aí depois a gente pode falar num próximo vídeo sobre CAC, sobre LTV e outros indicadores aí do seu negócio. Então, faz sentido você ter um time comercial para tickets maiores. Porque aquele ticket vai pagar o seu custo da sua operação. Então, de novo, não faz sentido ter vendedores para vender algo em torno de 20, 30, 40, 99 reais. Faz sentido ter vendedores para vender algo de 1.500, 2.000, 3.000, 10.000, 50.000, 100.000, 1 milhão. Né? Como, por exemplo, numa das empresas do grupo que comprou minha segunda empresa, eu virei diretor comercial lá das empresas do grupo, e nós fechamos um contrato de R$1 milhão. Só que tinham muitas outras pessoas na mesa. Então, eu como diretor, aí nós trouxemos um técnico, né, alguém que era mais técnico para falar sobre o produto mais aprofundadamente. Nós trouxemos também do outro lado tanto o financeiro quanto o cliente, né, que dentro da empresa, quem que era o cliente, qual que era cliente. Teve várias pessoas envolvidas.
É por isso que a gente fecha um contrato de R$1 milhão. Faz sentido todo esse esforço para fechar um contrato de R$99? Não faz sentido nenhum. Então entender isso também é importante. Qual que é o esforço versus qual que é o retorno. Então, o que eu quero te mostrar aqui também é que quem está começando erra muito em esperar tudo estar pronto para fazer a primeira venda. E o ideal é que você venda antes de estar pronto. A minha segunda empresa, eu até contei na mentoria da semana passada, semana retrasada, a minha segunda empresa, eu fiz 2 vendas antes de ter o software. Vou fazer uma pausa para tomar uma água aqui. Então, eu liguei para potenciais clientes, entendi a dor que eles tinham e vendi a minha solução. E eu disse assim, ó, você vai pagar um setup, tá? Que é uma configuração. Quando você vende software, é até comum você cobrar setup. E eu só vou te entregar o software daqui 45 dias. E as pessoas toparam. Eu cobrei esse setup, era, sei lá, R$2.500, R$3.000. Trouxe a garantia, então, do que eu teria esse cliente daqui 45 dias. E aí, depois que eles compraram, a gente começou a desenvolver a solução. E, obviamente, não entregou a solução mais completa e mais perfeita do mundo. A gente foi evoluindo a solução. Então, isso também é um erro. Você esperar algo estar pronto para vender. Quer um outro exemplo? Dá uma olhada no segundo link aí da descrição, que é 10k.trentin.co. Essa é uma mentoria que eu estou vendendo, já vendi, já tem gente que já pagou. Eu vou entregar ela daqui 30 dias, mais ou menos, 29 dias, uma coisa assim, não lembro exatamente a data. E eu estou gravando agora. Eu nem tenho conteúdo pronto ainda, e eu já vendi. E já estou faturando. Por quê? Isso chama-se uma pré-venda. Você vai testando o interesse do mercado. Uma outra coisa que você poderia fazer é vender sem ter nada. Fazer aí de novo, um pré-lançamento. Você pode criar alguns produtos, alguns serviços que você imagina que você possa prestar, lançar website, landing pages, ou campanhas no Instagram, Facebook, Google Ads, enfim, e entender ali dentro do teu público que você está tentando vender, qual desses produtos ou desses serviços teve mais aderência, e aí depois você vai executar. Então a maioria das pessoas falham porque elas fazem o produto, resolve o problema de uma maneira inversa. Primeiro eu crio um puta de um software, ou primeiro eu importo um container da China, ou eu mando produzir 50 mil camisetas, ou eu mando produzir 3.000 canecas, ou eu monto uma puta de uma oficina mecânica, e depois eu vou ver se tem demanda. E é aí que você vai perder dinheiro. Então, primeiro você verifica a demanda, você tenta vender para esse público, para depois você montar o que você precisa. Essa é uma das maneiras, tá? Eu vou falar mais sobre isso em algum outro momento. Então, de novo, primeiro testa a demanda, depois você estuda o produto, cria o produto, estuda técnicas de venda e depois você vai para o mercado. Não tenha medo de passar a mão no telefone, tá? Então, não tenha medo de visitar o cliente. Esse papo de que eu vou mandar a apresentação por e-mail para você avaliar, ele nunca mais vai retornar. Por quê? Porque além de você, ele tem mais 1 milhão de coisas para fazer, ele tem o boleto para pagar, ele tem a esposa que precisa de cuidados e atenção, o filho que tem que levar para a escola, o carro que está estragado. O cara tem 1 milhão de coisas para fazer na vida dele, ou a mulher, enfim. E você acha que ele vai olhar a tua apresentação e vai dar atenção para aquilo? Então chame para uma reunião, né? Pela minha experiência, os maiores contratos que nós fechamos, e que eu estava à frente como vendedor ou como diretor comercial ou como dono da empresa, sempre o cliente estava na reunião. O cliente estava lá, a gente apresentava e ali a gente convencia ele ou mostrava que aquilo lá era importante. Então tenha isso aí como hábito. Você não manda a apresentação por e-mail, você chama o cara para reunião. Você chama a pessoa para reunião, tá? Então, eu te desafio a tentar vender sua ideia. Coloca aí nos comentários qual que é a tua ideia, como que você vende, qual que é o problema que você está enfrentando em relação às vendas. E te convido a assistir a mentoria lá pública no dia 10 de abril sobre comercial, sobre a área comercial, sobre vendas. Eu vou ali abordar técnicas e abordar outros conceitos e vou trazer um convidado para falar sobre vendas. Então fica aí o convite.
tá bom? Espero que você goste. Pô, te pedir um favor, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, isso ajuda a engajar a conta. Eu tenho produzido vídeos, espero estar entregando algum conteúdo relevante para vocês, e a maneira de eu saber que vocês estão gostando do que eu estou fazendo é curtindo ou compartilhando, ou comentando. Então, pô, faça isso, nem que seja por pena, mas dá um curtir aí. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo.